Então, para começar a maquiagem de hoje, eu vou usar um corretivo da Natura Aquarela, que é esse corretivo aqui. A cor dele é bege médio 02 e ele vem em forma de gloss. Ele tem um pincel que parece pincel de gloss labial, tá? Então eu vou tirar um pouquinho do excesso desse gloss aqui no próprio tubinho. E aí eu vou colocar um pouquinho aqui na nossa pálpebra móvel aqui. E eu vou espalhar depois. Eu não vou passar muito porque esse corretivo ele é bem pigmentado, ele é forte. Aí pra espalhar esse nosso corretivo aqui, eu vou usar esse pincel aqui chanfrado, que é o mesmo que a gente usou. Vou espalhar chegando próximo à nossa sobrancelha aqui. E pra espalhar esse corretivo aqui, eu usei esse pincel aqui. Ele já tá meio velhinho. É um pincel do conjunto da Coastal Scents. Pra selar esse nosso corretivo, eu vou usar uma sombra clarinha aqui que eu tenho na paleta da Catarine Hill, que é esse rosinha aqui. Eu vou pegar essa sombra com o pincel de esfumar, que é esse pincel aqui. Esse aqui também é da Coastal Scents. Eu vou pegar um pouco de sombra, não precisa ser sombra excessiva, e aí eu vou espalhar selando esse corretivo que a gente passou aqui, tá? Então não precisa se preocupar em fazer certinho, porque eu só quero selar, só quero espalhar ela aqui. Pra começar o nosso olho, eu vou usar uma sombra da MAC, que é uma sombra... Ela tem... Eu não sei explicar, gente. Ela parece uma sombra metálica, mas na hora que eu passo ela no olho, ela não fica tão metálica assim, tá? O nome dela é Contrast Velvet, tá? Ela é uma sombra, não sei se dá pra ver esse fundo metálico que ela tem. Tá, eu vou usar aquele mesmo pincel que a gente usou. Como a gente vai fazer um olho que é degradê, eu vou tentar ir com calma nessa sombra, porque ela é forte. Então vai ser um processo de paciência aqui, tá? De ir passando e esfumando, passando e esfumando. Eu não tô muito preocupada com o cantinho desse olho, porque a gente vai vir cortando ele pra deixar ele mais retinho, tá? Então não se preocupem com esse acabamento se vocês sentirem que ele tá um pouco mais caído na hora que vocês estiverem esfumando, tá? Agora pra nossa próxima transição aqui de cor, eu vou usar uma sombra Uno da Dylos, que é essa sombra aqui. Eu vou abrir a caixinha. É esse azul aqui, ele é um azul bem escuro. Não tem nome, então é só azul mesmo. Com o mesmo pincel de esfumar que a gente usou agora, eu vou pegar ela. Eu vou tentar pegar bastante, apertar mesmo o pincel aqui nela, tirar um pouquinho do excesso. E vou começar o degradê aqui no nosso canto externo do escuro pro claro. Então eu vou vir aplicando aqui essa sombra no nosso cantinho aqui do olho. Vou fazendo esses movimentos aqui de vai e vem, vou trazendo ela pra frente. Se vocês acharem que, por um acaso, vocês colocaram ela muito pra frente, não tem problema, porque depois o pigmento vai cobrir, tá? Então fiquem despreocupadas com essa questão. Pode ir trazendo ela pra frente, esfumando, porque o importante depois é o degradê que você vai fazer com o claro. Do outro lado é o mesmo processo. Eu sempre começo aplicando a sombra um pouquinho abaixo do côncavo, aqui na nossa pálpebra móvel. E aí eu levo ela um pouquinho pra cima e aí começa a esfumar, tá? Porque pra mim é mais prático. Depois eu vou passando o pincel um pouco mais firme perto da raiz dos cílios, porque quando a gente abre o olho, essa raiz dos cílios ela costuma não pegar tanta sombra, não pegar tanta cor, tá? Eu vou usar essa cor aqui, que é o azul claro da nossa paletinha, que é a nossa protagonista aqui desse mês, tá? Eu vou usar eu apliquei ele aqui com o dedinho. Então, pra aplicar aqui, eu vou usar o dedinho, tá? Eu vou usar o dedinho porque a gente tem um espaço menor pra usar essa sombra e ela é muito pigmentada. Então, eu vou pegar um pouquinho aqui na paleta, tá? E vou começar aplicando aqui no cantinho interno do olho e trazendo ela pra fora, até aonde eu quero que esse degradê acabe. E eu tô indo com o dedo muito suave pra não manchar, tá? Então eu tô usando o dedo como se ele fosse um pincel. Eu tô aplicando e puxando. Outra dica que eu vou dar no vídeo de hoje é olhar pra baixo,
tá? Se você tem dificuldade de fechar um olho, tipo eu, que não consigo fechar o esquerdo, eu só consigo fechar o direito, pega o espelhinho pequenininho e põe ele abaixo, pra você ficar olhando bem pra baixo. E aí você consegue ver a sua pálpebra móvel inteira. Aí isso ajuda você a enxergar o que você tá fazendo no olho inteiro, ao invés de você colocar o espelho aqui na frente e você ter que ficar com ele meio aberto e ficar erguendo a sobrancelha e ficar com dificuldade, tá? Então vamos aplicando a sombra até ficar igual dos dois olhos. Pra dar um acabamento aqui nesse degradê de cima, eu vou usar aquela mesma sombrinha rosa que a gente usou pra selar o corretivo. E eu vou usar esse pincel aqui, que é um pincel de esfumar bem gordinho, da Costal Scents também. Eu vou pegar um pouco de sombra e vou aplicar ela aqui em cima pra não ficar esse azul brusco, tá? E a gente conseguir um degradê mais bonito. Então eu vou tirando o excesso do azul, que eu acho que tá demais. E vou aplicando ela aqui em cima pra fazer essa sombra aqui sumindo, tá? Aos pouquinhos. Fazer esse azul ficar mais suave. Agora que praticamente a parte principal do olho tá feita, eu vou passar pra pele. E aí eu vou usar aquele corretivo da Natura Aquarela, que é esse corretivo aqui. Eu vou usar ele pra fazer aqui a minha olheira. Vou passar um pouquinho dele, eu sempre tiro o excesso, tá, gente? Vou passar um pouquinho dele aqui embaixo. E aí eu vou pegar o nosso pincel Kabuki reto, que é esse pincel aqui. E vou espalhar. E vou espalhar o corretivo aqui embaixo dos olhos, tá? A gente espalha bem ele aqui embaixo, tá? Feito isso, eu vou vir com a base. E hoje eu vou usar a base da Mary Kay. Na verdade, são dois tipos de base da Mary Kay. Eu vou usar a base da Mary Kay que tem cobertura média, que é a do tubinho branco, que são essas daqui. Eu vou misturar as duas aqui na nossa plaquinha, como de praxe. Feito a misturinha, eu vou começar a espalhar essa base pelo meu rosto inteiro. Quando a gente for chegar perto aqui da região dos olhos, eu vou tomar um pouco de cuidado, porque eu quero fazer um corte aqui nesse olho, tá? Então eu vou pegar, vou começar a espalhar assim, eu vou dando batidinhas pra base ir chegando no meu rosto todo. E já vou espalhando ela inteira aqui por todas as regiões, tá? Aqui embaixo da região dos olhos, eu uso praticamente a borda do pincel. Eu ponho a base aqui na pontinha do pincel pra chegar... Tá, eu vou fazendo umas caretas aqui, que é pra chegar perto aqui dos cílios. E vou espalhando ela pra baixo, com cuidado. Feito isso, eu vou voltar com aquele nosso pincel chanfrado que a gente usou pra espalhar o corretivo na pálpebra móvel. Eu vou pegar um pouco de base aqui da nossa plaquinha. Eu vou pegar essa base com a ponta do pincel e vou criar um risco aqui nessa nossa base que tá caída, sabe? Ela tá caída aqui, ó. Eu quero tirar esse excesso de sombra que tem aqui no cantinho. Então eu vou com cuidado criar esse cantinho. E aí eu vou espalhando ele pra baixo, eu vou trazendo pra baixo assim, ó. É esse efeito que eu quero dar no meu olho. Vou puxando a base pra baixo pra fazer ela sumir, como se eu estivesse esfumando, tá? Por que vocês vêm usando muito o dedo? Porque eu uso o dedo pra facilitar e tirar até, às vezes, um pouco do excesso de base se eu achar que tem muita coisa ali, tá? Pra não correr o risco de errar o que a gente tá fazendo. Então tá aí o nosso corte dos dois lados. Agora eu posso vir um pouco mais tranquila com o pincel Kabuki, pegar o restante da base que tá aqui e terminar de espalhar pelo rosto. Agora que a gente fez a pele aqui, a primeira parte da pele, pra fazer a parte de baixo do olho, eu vou usar essa sombra aqui, da paletinha da Catarina Hill. Então, eu vou usar um marrom e um pouquinho de lápis preto.
E pra usar essa sombra marrom, eu vou usar o pincel 13, número 13 da Vult, que é esse pincel aqui, tá? Ele tem uma pontinha bem fininha, como se fosse um lápis. Eu vou pegar um pouquinho dessa sombra e aí vou começar a aplicar aqui na nossa região inferior. Vou aplicar e trazer pra frente. Esse pincel eu venho com ele bem de leve, tá, gente? Agora que a gente passou a sombra, eu vou vir com um lápis de olho, eu vou usar o lápis da MAC, tá? O nome dele é Engraved, ele é esse lápis aqui, tá? Um lápis comum, lápis de olho. Ele tem uma ponta que é suave de passar no olho, tá? Ela não é uma ponta tão rígida. Então eu vou puxar um pouquinho aqui, eu vou usar a esponjinha pra auxiliar, gente. Vou puxar o olho pra baixo e vou aplicar esse lápis de olho na minha linha d'água inteira. Eu espero que o Lucas coloque legenda pra vocês entenderem o que eu estou falando. Feito isso, eu vou pegar um pouco de sombra preta aqui da nossa paleta da Catarine Hill também. Essa paleta ela é bem versátil, né? Vou pegar essa sombra preta aqui e vou com o pincel lápis, vou aplicar essa sombra embaixo do olho aqui pra dar uma esfumada nesse lápis de olho e pra misturar um pouquinho do marrom com o preto. Pego um pouquinho de sombra e vou aplicando essa sombra, esfumando esse lápis preto. Eu tô sempre levando o finzinho da sombra preta aqui pra cima, pra ela dar uma juntada com esse azul, tá? Olha, esse é o efeito que dá nessa sombra aqui na parte inferior do olho. Agora, pra fazer a sobrancelha, eu vou usar o pincel chanfrado, que é esse pincel aqui, do conjunto da Coastal Scents. E pra corrigir a minha sobrancelha, eu costumo usar a paletinha da MAC, que é essa paletinha aqui. Na verdade, ele é um sexteto de sombras, tá? Essa paleta aqui. E eu uso essas duas últimas sombras aqui. Essa daqui e essa daqui. Essas duas, tá? Aqui atrás elas têm os nomes dela. Então, é a Persuade e a Dancing in the Dark. Então, eu pego um pouquinho, misturo um pouquinho das duas aqui com o pincel e tiro o excesso na minha mão, pra não ficar muito forte. Eu vou aplicando essa sombra na minha sobrancelha. Pra quem já viu os meus outros vídeos, já sabe que eu gosto da sobrancelha um pouquinho mais natural. Então, eu não faço com aqueles cremes, né? Aqueles cremes pra corrigir a sobrancelha. Eu faço com a sombra mesmo, porque eu acho mais natural, acho que fica mais legal. Agora que as sobrancelhas estão corrigidas, eu vou terminar a pele e finalizar a nossa maquiagem. Agora, pra finalizar a pele, eu vou usar o kit de contorno da MAC, que é esse kit aqui. E aí ele vem com duas sombras e eu vou usar a sombra mais escura, tá? Eu vou usar o pincel chanfrado. Ele é um pincel usado muito pra aplicar blush, mas eu gosto de usar ele pra aplicar essa sombra escura, porque ele me serve de guia. Essa ponta dele aqui que cresce, ela me serve de guia. Então eu vou usar aqui embaixo do ossinho da maçã do rosto, aqui. Então, eu aplico um pouquinho abaixo e vou em direção à orelha. Vou aplicando de pouquinho, dando batidinhas e fazendo um movimento de vai e vem. Essa cor mais escura desse kit, ela me agrada muito porque ela não é um marrom muito bronze, ela é um marrom um pouco mais acinzentado. Então, ela me dá a ilusão de sombra sem ficar muito marcada. Que é isso que eu quero. Eu vou aplicar um pouquinho desse pó aqui em cima, na nossa testa. E já que a base já secou, né, nesse processo que a gente já fez, eu já vou continuar aplicando o pó da Natura Aquarela, que é esse pó aqui. Ele é o bege médio. E vou aplicar com o nosso aplicador de pó, nosso pincel padrão aqui de aplicar pó, que é esse daqui. E já vou dando batidinhas aqui na testa, no nariz, em todas as regiões, inclusive aqui embaixo do olho, tá? Vamos selar toda essa base que a gente aplicou e que já secou.
Não tem problema se passar um pouco desse pó por cima desse pó mais escuro que a gente usou pra fazer o contorno, porque ele não vai sumir, tá? Depois, se quiser, volta e faz de novo. O blush, dessa vez eu vou usar um blush da Maybelline, da linha Fit Me, é esse blush aqui. E ele tem essa cor um pouco voltada pro coral, ele tem um pouquinho de brilho também. E eu vou usar o aplicador de pó, só que ele tem uma pontinha, ele é pontiagudo, então eu gosto muito dele porque ele me facilita na hora de passar o blush. Então eu vou pegar um pouquinho. Esse pó da Maybelline, ele é bem pigmentado, então vamos com calma com ele, senão vai ficar muito forte. Aí a gente dá aquela levantada na maçã do rosto e eu vou aplicando de levinho e trazendo ele pra trás. Vocês podem ver que ele já é bem aparente, ele já começa a aparecer logo na primeira vez que a gente passa, porque ele é forte. Aqui eu vou usando o pincel bem de leve pra não ficar muito forte. Antes de passar o batom, eu vou passar o rímel. Vou usar o rímel da Natura Aquarela, que é essa super máscara de cílios aqui. Vou passar ela bastante nos cílios pra gente vir com os cílios postiços. Aí a gente começa a passar bastante, deixar esses cílios bem marcados. Vou esperar essa máscara de cílios secar secar um pouquinho. Enquanto ela vai secando, a gente vai passar o batom. Eu tô escolhendo essa cor, que é uma cor escura, porque nos outros 2 vídeos que eu fiz aqui no canal eu usei batons de tons mais claros. Então eu quero dar um contraste diferente, trazer uma proposta diferente pra vocês, tá bom? Por isso que eu escolhi essa cor. O batom que eu vou usar é o batom da Vult. Ele é um batom mate, ele vem tipo nesse estilo de stick, que eles falam, isso. Então você vai rodando e o batom vai crescendo, tá vendo? Então como ele tem uma ponta, ele é pontiagudo, ele não é tão arredondado, eu vou usar ele pra passar direto nos lábios. E só pra fazer o acabamento dos lábios eu vou usar o pincel. Entrando lá, dou uma carcada, só pra marcar a parte de cima, sem carcar muito pra cima, porque senão a gente perde essa linha que a gente tem aqui, sabe? Esse corte que a gente tem. Então eu não faço muito pra cima essa fechada de boca que a gente dá pra não perder a nossa marcação. Agora eu vou vir com o pincel, eu vou usar o batom que já tá na minha boca, eu vou começar a espalhar. Depois eu pego um pouco mais e volto na boca. Então, eu começo a trazer o batom com o pincel pras pontas. Aí a boca. Agora que eu já fiz o contorno da boca, eu volto com o batom e passo de novo, só pra gente deixar a cor mais intensa. Eu quebrei o batom. E só pra gente não correr o risco de manchar o dente aqui, vamos usar aquele segredinho. A minha mão tá limpa, tá? Eu já lavei. Eu vou fazer tirar o excesso. Quase não tem, ó. Saiu na parte de trás. Mas só pra tirar o excesso do lábio aqui de dentro pra não manchar o dente. E é isso. Pro batom é isso. Eu vou colocar os cílios fora da câmera e eu já volto. Eu voltei com os cílios colocados e essa é a nossa maquiagem do vídeo de hoje. Eu sei que pode assustar um pouquinho, porque tem bastante cor, tem bastante pigmento, é uma maquiagem que ela de fato aparece muito. Então pra quem vai pra uma festa, pra quem vai até pra uma festa fantasia, uma festa temática, pra uma balada e gosta de usar bastante cor, gosta de abusar, essa é a minha proposta de hoje. Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreve pra acompanhar os vídeos que eu vou trazer. Semana que vem a gente tem a última cor do nosso mês arco-íris. Um beijo, até a próxima, tchau! Agora a gente vai usar um pincel de esfumar com a sombra azul. Você não tem o que fazer, amor? Agora a gente... 3, 2, 1... Eu tô tentando fazer o máximo que dá. É muito difícil fazer isso. Nem eu tô enxergando mais. Tá ficando bonito o nosso olho de hoje.